Hum. Hum. Choux cream ou choux au craquelin é na verdade uma versão da massa pâte au choux, só que neste caso o topo dela é deliciosamente crocante. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. E se você não sabe qual é a massa choux, ela é na verdade a massa utilizada para fazer tanto a bomba de chocolate, a eclair, como a Carolina. Inclusive é uma massa que eu já ensinei aqui no canal, no vídeo da bomba de chocolate, que eu vou deixar o link aqui em cima. Clicando nele você vai ser direcionado para a receita ou vai estar disponível também aqui embaixo na descrição. E hoje eu também vou ensinar o recheio de creme pâtissier, que é também um recheio que eu já ensinei aqui, junto com a receita da eclair de chocolate e da torta de morango, que também é uma outra receita que eu vou deixar o link aqui em cima e embaixo na descrição para você aprender a fazer depois. Só que hoje, além de te ensinar a fazer o creme pâtissier, que é o famoso creme de confeiteiro, eu vou ensinar uma outra variação dela, que é o creme ambassador, que eu vou usar para rechear o choux cream. E para o preparo do creme pâtissier, você vai começar aquecendo 480 ml de leite. Coloca aqui, junto com 2 colheres de sopa de extrato de baunilha. Mas se você não tiver acesso ao extrato, pode usar uma colher de chá de essência de baunilha, e a quantidade é menor porque a essência é artificial enquanto o extrato é natural. E olha, o meu leite ficou ligeiramente amarelo por conta do meu extrato de baunilha, que ele também é amarelado, tá? Se você usar a essência que é artificial, ele não tem essa cor e não tem problema. Então deixa aqui até ele levantar a fervura. E o leite está começando a ferver, agora é só apagar o fogo e deixa ele aqui de lado um pouquinho. E agora você vai colocar na batedeira 6 gemas, junto com 160 gramas de açúcar, e vai bater até formar um creme homogêneo e bem fofo. E pronto. Olha, ficou um creme bem fofo e bem clarinho. Agora você vai acrescentar um pouco deste leite quente nesse creme de gemas, assim não cozinha a gema. Coloca aqui, olha, e mexe bem até dissolver. Assim que dissolver, você já vai colocar 30 gramas de amido de milho. E mexe bem até dissolver todo o amido. Assim que você perceber que dissolveu tudo, pode colocar o restante do leite. Aos poucos, devagar, e vai mexendo, tá? Pronto. E eu já consigo imaginar alguns de vocês que ficaram reclamando lá atrás, no começo, que eu não tirei a pele da gema. Na verdade, nós vamos peneirar essa mistura. E, na verdade, não é pele de gema que deixa cheiro de ovo, tá? No caso do ovo, o que tem cheiro forte é proteína. E proteína é a clara, não é a gema. A gema, na verdade, é gordura, fonte de ômega 3, e neste caso ele vai funcionar como um espessante natural. E aí você me pergunta, então por que você está tirando a pele da gema? Porque este é o tipo de creme que agora nós vamos
cozinhar novamente para apurar, para deixar ele mais grosso. E se você não peneirar, não tirar a pele, ela vai cozinhar e vai ficar em pedaços e vai aparecer no meio do creme e vai ficar feio. Então é uma questão visual e na verdade não tem nada a ver com o cheiro de ovo, tá? Então acende o fogo. E como nós temos aqui a gema, que é um espessante natural, e o amido, que também é outro espessante, esse creme vai ficar bem grosso, tá? Mexendo sempre. E olha lá, ele está começando a engrossar. De preferência, se você tiver um fouet como este encapado com silicone, vai ajudar porque ele também não deixa empelotar, tá? Olha como engrossou. Ele ficou um creme muito bonito e delicioso. Pronto, agora que engrossou bem, você pode apagar o fogo e vai adicionar 30 gramas de manteiga. E aí não faz diferença se ela tá gelada ou não, tá? Mistura aqui, que aí a manteiga vai derreter e neste caso vai deixar o creme mais brilhante. Pronto! E está pronto o nosso creme pâtissier. Agora, com o creme pronto, você vai transferir para uma outra tigela. Põe aqui e cobre com um filme plástico, grudando bem na superfície toda dele, para não criar casquinha, tá? Esse creme poderia ter sido feito com até um dia de antecedência, mas em ambos os casos ele vai direto para a geladeira, porque ele precisa estar frio na hora de usar. E agora eu vou começar com o preparo da parte que transforma a massa choux numa massa crocante. Eu tenho aqui 40 gramas de manteiga, ponto pomada, tá? Ela não pode estar gelada, porque senão vai ser difícil de misturar. Põe aqui e amassa um pouquinho, só para ficar mais fácil. Assim que quebrar um pouquinho a manteiga, já pode adicionar 30 gramas de açúcar. E assim que incorporar o açúcar na manteiga, você adiciona 40 gramas de farinha de trigo. E aí você me pergunta, mas não poderia fazer na batedeira? Pode, é que a quantidade é pequena, dá para ser feita na mão. Agora transfere essa massa para uma folha de papel manteiga. Duas, na verdade. Junta aqui, ó. Coloca outra folha por cima. E abre um pouquinho com o rolo, deixando ela mais fina. E agora ela vai para a geladeira enquanto prepara a massa choux. E agora você vai colocar numa panela 35 ml de água, 40 ml de leite, 35 gramas de manteiga e uma pitada de sal. E é pitada, tá? Olha, bem pouquinho, não vai exagerar. Acende o fogo até essa manteiga derreter por completo e o líquido estiver quente. E agora que a manteiga derreteu por completo e a mistura está começando a ferver, você vai colocar de uma vez só 45 gramas de farinha de trigo. Mexe bem. Agora deixa aqui no fogo para apurar bem, que quanto mais sequinha ficar essa massa, melhor a qualidade dela. Pronto. Olha, ela tá bem sequinha. Então agora pode apagar o fogo.
Agora, transfere essa massa para uma outra tigela e espera pelo menos uns 15 minutos para ela esfriar um pouquinho, porque a parte importante agora é a adição dos ovos, então a massa não pode estar quente demais, porque senão o ovo cozinha. Agora que já esfriou um pouquinho, olha, você mexe aqui, ela já não solta mais vapor. Agora vem a parte crucial para que a sua massa choux fique boa. Eu tenho aqui 85 gramas de ovos. Sandra, mas como assim 85 gramas de ovos? Então, ovo é uma coisa que não tem um tamanho padrão. Então, neste caso, o que você vai fazer é pesar, provavelmente 2 ovos serão suficientes, bate bem para incorporar tanto a gema com as claras, e aí sim, dessa mistura você retira 85 gramas. E este passo é importante porque se você coloca quantidade de ovo de mais ou de menos, a massa não vai ficar boa, tá? Então, adiciona aos poucos os ovos. E mistura para incorporar bem. Mais uma parte. E a última parte dos ovos. E pronto, assim que incorpora toda a quantidade dos ovos e a massa está homogênea, ela está pronta. Agora eu vou transferir essa massa para um saco de confeitar e eu tenho aqui um bico perlé não muito grande, tá? E para assar essa massa você vai precisar ou de folha de teflon, que é o que eu vou usar, ou silpar, ou um tapete de silicone. Mas se você usar o papel manteiga comum, vai precisar untar porque ele gruda, tá? A menos que você use aquele papel manteiga especial que não gruda, tá? Mas se for o comum, precisa untar. Olha, o meu é teflon. E você vai fazer bolinhas, mas vai dar um bom espaço entre elas, porque ele cresce, viu? E cresce pra valer. Ó. Tenta fazer todos do mesmo tamanho. O forno já está pré-aquecendo. Se for forno elétrico, ele vai pré-aquecer a 180 graus. E se for forno a gás, precisa de 200 graus. E tenha certeza de ter pré-aquecido corretamente o seu forno, porque isso também faz diferença. Se você coloca qualquer coisa para assar num forno frio, altera o resultado, além de aumentar muito mais o tempo de forno. E agora é a parte que transforma a massa choux numa massa deliciosamente crocante. Essa é aquela parte que estava na geladeira, que nós fizemos lá no começo. Então agora, tira o papel. Eu tenho aqui um cortador de 3 centímetros de diâmetro. Então você vai cortar o número de bolinhas que eu fiz ali, que no meu caso são 16. Ó. E vai colocando em cima de cada uma. E essas rebarbas você pode juntar de novo, abre outra vez em papel manteiga, congela, que fica mais fácil de tirar inclusive os discos daqui, e pode continuar fazendo com o restante da massa que sobrar. E agora sim, com a massa pronta, eles vão assar por aproximadamente de 25 a 30 minutos. Lembra, 180 graus forno elétrico ou 200 graus forno a gás. E tenha certeza de ter pré-aquecido corretamente, porque a temperatura do forno também vai fazer diferença. Eu vou assar os meus e quando ficar pronto eu mostro para você como ficou. E se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita para se inscrever.
clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim cada vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. Aproveita e verifique também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado do botão vermelho existe um botão em azul escrito Seja Membro. Clicando neste botão você vai ver todos os planos disponíveis e clicando em cima de cada plano você verá quais são os benefícios que cada plano te oferece. E lembrando que todos esses benefícios somente os membros assinantes terão acesso. E caso você também ainda não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais simples, mais fácil, uma receita que não precisa de tantas explicações, mas uma receita gostosa. No Stories, normalmente eu compartilho coisas do meu dia a dia, eu mostro o que eu esteja fazendo. Se eu estiver dando aula, eu mostro passo a passo o que o aluno está realizando. E sempre que possível, eu entro online e converso ao vivo com quem estiver disponível. E é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá ver o seu post, vou deixar o meu like e um comentário para você saber que eu passei por lá. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa o seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E os meus assaram em aproximadamente 25 minutos, tá? Ainda está quente, agora precisa transferir para uma grade para eles esfriarem. Se você quiser que ele fique muito maior, é só dobrar a quantidade de massa que você pinga na assadeira, faz a mesma coisa com o tamanho do disco daquele biscoito que vai em cima e dá mais espaço entre eles na assadeira, porque o dobro de massa significa o dobro de tamanho, tá? E enquanto eles esfriam, nós vamos preparar o creme Ambassador. Então agora eu vou bater 150 gramas de creme de leite fresco, 35% gordura. E aquele produto de caixinha que diz que bate chantilly é, na verdade, misturas de gorduras vegetais, tá? Creme de leite fresco, 35% gordura, é gordura natural do leite e é o ingrediente que realmente faz o chantilly de verdade. Então o creme de leite está gelado e eu vou bater junto com 35 gramas de açúcar. Pronto. E o creme de leite fresco precisa bater com cuidado para ele não talhar. Então a velocidade baixa sempre. E assim que ele alcançar o ponto, que é este aqui, para de bater, porque se você continuar batendo em velocidade alta ou por muito tempo, ele talha e aí vira manteiga. E o creme pâtissier ou o creme de confeiteiro ficou até agora na geladeira. Olha, ele já está frio, mas para ele ganhar textura novamente, eu vou bater um pouquinho na batedeira. Porque ele, na verdade, gelado, ele tem uma textura um pouquinho mais firme e para ele voltar a ficar cremoso, para a gente poder adicionar o chantilly, é melhor bater um pouquinho na batedeira. Só um pouquinho já foi suficiente. E agora sim eu vou incorporar o creme de leite fresco batido em ponto de chantilly aqui no creme pâtissier e assim ele se torna o creme Ambassador. Ele ganha uma textura um pouco mais leve e mais suave do que o creme pâtissier. Põe aos poucos e você vai incorporar, ou seja, misturar de baixo para cima sem bater. E pronto, olha que creme bonito. Agora é só rechear. E para rechear, eu tenho um bico especial para recheio, que é o 230. Ele tem essa curva, ele insere o recheio de uma forma mais precisa. Olha que delícia este creme Ambassador. Olha como é simples. Escolhe um aqui, põe o bico bem aqui no meio, espeta e vai apertando. Você vai ver que, olha, ele vai preenchendo toda a cavidade e você não precisa necessariamente usar este creme como recheio. Aqui mesmo no canal eu já ensinei um recheio de ganache de limão siciliano sensacional, muito saboroso e ele tem essa leveza. Então eu vou deixar o link aqui em cima, que se você clicar nele você é direcionado para a receita, ou embaixo na descrição para você aprender como faz.
E uma coisa importante que você precisa lembrar, assim que rechear, é melhor já servir em seguida, porque com o recheio já dentro, a massa aos poucos vai absorvendo a umidade e vai perder a crocância. Então lembra de rechear pouco tempo antes de servir. Vamos ver se ele ainda está crocante? Olha o barulhinho. Então, aumenta o som. Gente, olha isso. Nossa, sensacional. Olha o barulhinho de novo. E olha como está bem recheado. Quase tomei banho de recheio. Então agora como é que fica a validade deste show cream? Primeiro, você pode fazer o recheio um dia antes e manter na geladeira. A massa, a mesma coisa, só que sem assar. Você pode fazer todo o preparo, mantém na geladeira e assa no dia seguinte. E assim que assar, quando ele estiver frio, ele aguenta algumas horas ainda fechado num pote hermético. Mas lembra que no momento que você rechear, o ideal é servir logo em seguida para manter a crocância. Eu espero que vocês tenham gostado, mas se ficou alguma dúvida, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Mas lembra de, antes de fazer a sua pergunta, verifique a primeira, que fica fixa no topo da página, logo embaixo da linha que você digita a sua pergunta, porque esta primeira pergunta sou eu quem deixo ali a maior parte das dúvidas já respondidas e pode ser que a sua dúvida já esteja lá. Eu desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima.